vou falar de um tema que a mim agrada muito, talvez alguns não, sobre sucessão familiar. A importância de perpetuar o seu negócio em família. Eu vou contar um pouquinho de mim. A minha empresa existe há 32, vai fazer 33 anos. E durante esses anos todos eu só trabalhei com sucessão familiar. A minha empresa hoje já tem uma sucessora, o que não é fácil, não é complicado, porque nós como donos da empresa, a gente ama o negócio, a gente tem paixão pelo negócio, mas os nossos sucessores talvez não vão amar como a gente. Essa é a coisa que eu mais sinto na vida. Tenho 3 filhos, só uma trabalha comigo, passo todos os problemas que os outros passam iguais. Meu filho que mora fora fala, cadê a filhinha do papai, a queridinha, aquelas coisas todas. Então o que eu vou contar aqui para vocês é o que eu passo dia a dia das empresas familiares. Pode rir porque é verdade, viu? Porque não é fácil. Então, a primeira pergunta é, qual a importância e quando começar? Eu diria o seguinte, quanto antes melhor. Porque eu tive um problema de saúde muito grave, tenho 62 anos, há um ano atrás eu acho que eu não morri porque Deus não quis. Eu caí duro no chão, a minha mulher achou que eu tinha ido, não fui, graças ao bom Deus. Fui fazer uma cirurgia e de repente eu descobri que minha filha é maravilhosa. A gente sempre acha que os nossos filhos não são tão bons quanto a gente. Isso é uma realidade, sua, minha, de qualquer um. Mas na hora que precisa a gente descobre que eles estão preparados. Eu estava aqui agora no telefone e ela me dando ordem. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Porque eu venho de uma época, apesar de ser professor universitário e uma série de outras coisas, que a gente ia fazendo. Agora tem a bendita palavra. Eu sou professor, fui professor de planejamento muitos anos. Mas eu não fiz e fui fazendo. Agora minha filha, eu falo, vamos fazer assim, não pode porque tem um planejamento, vamos fazer assim, não pode porque tem aquilo. E a gente tem que entender que eles fazem parte do negócio. Se eu quero perpetuar o meu negócio, o meu nome, eu tenho que deixar meus filhos fazerem. Eu sei que é duro, não é fácil, tem divergências, mas eu aprendi a ouvir muito. Isso me fez para terapia, talvez vou ter que ir. Pode perguntar à vontade a hora que quiser. O material, depois se vocês quiserem, vocês me mandem e-mail, eu mando para vocês. Não tem problema. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A RIC é uma paixão minha. Há 33 anos agora, em agosto, a gente vai fazer. A gente trabalha muito com empresas familiares no Brasil inteiro. E algumas já foi fora. Eu amo o que eu faço. Agradeço a Deus todos os dias. Mas a sucessão faz parte do nosso negócio. Não tem como fugir. Nós não somos imortais, as coisas têm que fluir de uma certa forma. A gente tem que... Qual é a principal coisa? É o que eu falei no começo. Eu amo o meu negócio, minha filha não ama o negócio, ela gosta. Ela não vai passar a noite em claro pensando na empresa. Se puder emendar feriado, ela vai emendar. Uma série de outras coisas. Eu sou um cara que gosta de chegar na empresa às 6h30 da manhã para ler meu jornal. A primeira vez que ela foi, ela chega mais tarde. Não adianta. Então você tem que se adaptar a algumas coisas, e esse bendito home office que vem, então, me deixa. A única vantagem que ela tem, eu digo sempre, é que ela me deu uma neta linda, maravilhosa. Então eu cedo um pouco por causa disso. Senão ela estava danada, porque todos os meus filhos passaram na empresa e eu sempre fui muito duro. Dentro da empresa, eu não dei moleza. 2 eu demiti, mas demiti mesmo, da rua para fora. Falei, aqui não. Vou ficar sem, não tem problema. Como pai, eu sempre fui um banana. Mas como dono da empresa, essa é a minha paixão. Inclusive, meu filho uma vez falou assim para mim, isso eu ouvi de outros também, falou, mas eu vou dar um exemplo que é melhor para vocês poderem entender. Essa empresinha, quando ele falou essa empresinha, eu queria pegar ele, bater tanto nele, com tanta raiva, porque só ele não sabe, né? Porque ele fez faculdade, não trabalhava, e eu pagando, né? Então é muito fácil falar empresinha, né? Mas ele não sabe quantas dores de cabeça, quantas noites sem dormir, saber se eu ter dinheiro para pagar as contas, e aí você vai negociando, você paga de um jeito, de um, do outro, depois outro mês você paga. É igual a todo mundo, eu não sou diferente de ninguém, mesmo trabalhando com isso. Então, o que a gente espera numa sucessão, que é o que a gente vai contar aqui, é que a empresa dê continuidade. As pessoas têm que entender, os sucessores, que a hierarquia é feita para ser obedecida. A minha filha caçula, que eu mandei embora, ela entrou na faculdade de administração e falava assim, ela acha que filho de dono é cargo, né?
Hoje ela tem 31, graças a Deus está muito bem, mas ela tinha 16. Ela falava, meu pai é o dono, fazia o que queria. Está errado. Não existe filho de dono. Primeiro, se eu quero fazer a sucessão, eu tenho que entender que os meus filhos têm que ter respeito das pessoas abaixo de mim. Porque filho de dono não é caro. Não resolve nada. Não é que nem um aluno meu uma vez que falou a seguinte coisa: se meu pai morrer, eu vou mandar 6 embora para mostrar que quem manda na empresa sou eu. Quebrou a empresa. Não tem jeito. Porque as pessoas estão acostumadas a trabalhar de uma forma que o dono criou. Muitos filhos dizem, inclusive os meus, que todo fundador é centralizador. Mentira. A gente é centralizador porque quando a gente começou, era eu e eu. É a forma, eu estou dizendo isso porque eu sou professor de administração e de planejamento. Era eu e eu. Não tinha mais ninguém. Então tudo que eu tinha que fazer era centralizado em mim. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas foi como a empresa cresceu. E isso tem que pôr na cabeça dos benditos filhos. Eu não sou centralizador porque eu quero ser chamado de dono, de status. O status meu já foi há muito tempo atrás. Hoje o que eu quero no meu negócio é a minha empresa perpetuar. É o meu sonho. Eu tenho 2 netas, uma acabou de nascer agora semana passada e tenho essa. Eu ainda brinco com a que tem 3 anos. Eu falo, fala que você é sócia da empresa, minha filha quer morrer. Porque ela falou, começa a pôr na cabeça da menina agora. Leva ela para a empresa e tal. Nem sei se vai, mas eu acho que eu gosto do negócio. Você vê uma neta sua sentada na sua mesa, no seu colo, falando assim, eu estou na empresa do vovô, é a coisa mais linda do mundo. Não tem coisa igual. Então, hoje, o que eu espero de uma sucessão é, primeiro, que ela entenda a importância do negócio. E a importância do negócio diz em 4 pilares da empresa familiar, que é o que todo dono, independente de indústria, comércio, varejo, seja o que for, é o que eles querem para os seus sucessores. Mas primeiro eu vou ler o que o Antônio Hermínio de Moraes escreveu. Não criei meus filhos com ar-condicionado no verão e calefação no inverno, para que não se acostumem ao luxo fácil e à vida mansa. O melhor que posso deixar para eles é educação e apego ao trabalho. Ganhar sem trabalhar pode ser bom para o bolso, mas é péssimo para o caráter. Se vocês quiserem isso, podem me pedir que eu mando para vocês, tá? Não tem problema não. Steve Jobs, seu trabalho vai preencher boa parte da sua vida e a única maneira de ser verdadeiramente satisfeito é fazer o que acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que faz. Não existe milagre. Não existe milagre. É você amar o que você faz. Então, quando eu falo para meus filhos, vão cuidar do seu negócio, tem 2 que eu tenho certeza que não iriam, porque o sonho deles era ser executivo de grande multinacional. Ótimo. Essa minha filha que está comigo é advogada, é professor de Deus. Advogado, o problema é esse, eles são professores de Deus. Sabe tudo, sabe tudo. Tudo. Você fala, não é assim, é assim. Mas faz parte do negócio, foi estudar, eu tenho que ouvir e ficar quieto. E você tem que entender que o negócio é coisa sagrada. A empresa é um conjunto de coisas. Pessoas que começaram comigo, e tem outras empresas, passaram por dificuldades junto comigo, que eles não sabem. Não adianta dizer agora assim, eu pego e mando embora. Não é assim que funcionam as coisas. Eu tenho que ensinar e mostrar o que é. Mas eu quero chegar, isso daqui todo mundo ouviu, pai rico, filho nobre da pobre, eu vou voltar tudo isso que eu estou falando dos 4 pilares. Né? E o que quebra uma empresa não é mercado, não é governo, não é nada, é a briga pelo poder. E o problema da empresa familiar, pode anotar aí, é um só. Chama-se travesseiro. O que é o travesseiro? É o bendito cônjuge. A nora, o genro, seja o que... mas o meu casamento é casado com separação total, não adianta. Porque na hora que eu vou deitar, o travesseiro está do lado. E se as coisas não forem muito bem claras, isso atrapalha enormemente. Vou dizer por experiência e dar um exemplo. Eu tenho um cliente que é o pai e 2 filhos. Imagine uma empresa perfeita. Ele brinca e fala que se ele fosse eterno não precisava nada disso. Mas eles estão otimamente bem. Um é comercial, o outro é financeiro. Mas eles estão muito bem mesmo. Mas só que às vezes você chega em casa cansado e fala besteira. Chega na sua família e fala assim, pô, tô cansado, eu trabalho que nem louco, meu irmão só viaja. Mas ele chegou para desabafar. Aí o pior vem depois. Até aí tudo bem. Só que quem tem filho sabe que cada um é diferente do outro.
Esse financeiro, esse que reclamou, ele tinha procuração do pai, do irmão, tinha tudo, fazer o que quisesse, até roubar a empresa. O irmão sabia tal. Só que aí é que veio o problema do travesseiro. Esse irmão que era comercial e viajava muito, ele gostava de andar de carro. O sonho dele é comprar carro, não gostava de viajar. Você imagina o Mercedes sair, custava não sei quanto ele comprar. O outro gostava de viajar. Com isso que o irmão foi falando, eu trabalho demais e meu irmão só gasta, a nora começou a ver e falou assim, foi para uma reunião, porque quando a gente faz um acordo de sócio, a gente pede para chamar a família inteira para mostrar o que é. E a importância disso. Porque a finalidade do acordo de sócios não é para a minha geração, é a geração dos meus filhos. É preparar aquilo, porque não pode trabalhar marido, não pode trabalhar mulher, não pode trabalhar, sei lá, qualquer coisa. E aí, numa reunião, a esposa do financeiro falou literalmente assim, o meu cunhado está roubando a empresa, está comprando um carro de X valores, acabou a família. Porque ela falou literalmente assim. Porque quem não está acostumado, por isso que eu digo, a gente fala em governança, sucessão, um monte de coisa. O principal é a transparência na família. Quanto maior a transparência, melhor. Porque senão não tem ninguém que dá o remédio. A sua empresa vai acabar. Se a família não for muito bem transparente, e ela simplesmente falou a palavra roubar, quer dizer, isso gerou quase uma briga entre eles, vai parar no meio, porque um gostava de andar de Mercedes, o outro andava com um Toyota normal. Aí como meu irmão chegava em casa e falava, estou cansado, só eu trabalho e meu irmão só viaja. Precisa tomar cuidado, porque senão as coisas se complicam na família. Porque aquilo que é bom, a geração que vem depois do travesseiro vai ouvir o que nós estamos falando. Porque fazer processo de sucessão não é simplesmente falar, vamos fazer um planejamento, pegar aqui. Não, você tem que olhar a família, tem que olhar quem está ao redor e saber o bendito travesseiro. Porque isso é um problema sério, isso destrói as famílias. Por isso, pai rico, filho nobre, neto pobre. O que destrói qualquer empresa é a briga na família. Pode pegar historicamente o que vocês quiserem. É isso que destrói uma família. Então as coisas têm que ser transparentes, claras e objetivas. Se eu vou ter 10 filhos trabalhando na empresa, se eu vou ter um, as coisas têm que ser claras nos 10. Eu tenho um cliente, os filhos trabalham na empresa, ele tem uma médica. E eu falei para ele, você vai fazer o acordo, ela não vai poder entrar na empresa, porque a área de atuação dela é longe daquilo que você faz, no material de construção por coincidência. Então, eu falei, você está ciente disso, que a hora que assinar não pode mais. Porque vai que amanhã ela não gosta daquilo que ela fez, fala, quero trabalhar na empresa do meu pai. Não pode, aqui não é cabide de emprego. Dói no coração, dói muito, mas se você não pensar nisso, você prejudica a família inteira. Porque a finalidade de um processo sucessório é pura e simplesmente melhorar a família e evitar brigas. Porque os filhos hoje são muito bem formados, falam 280 mil idiomas, falam tudo, mas não sabem lidar com o funcionário. Ou cliente interno, o nome que queiram dar, o pessoal do RH, do jeito que vocês quiserem. Porque eles não conseguem, porque eles acham, infelizmente, que são superiores. Esquecem que sem essas pessoas não existe empresa. E essas pessoas é que ajudaram as empresas a crescerem. Porque na hora da dificuldade que você vai negociar com o seu funcionário lá, fala assim, dá para você ajudar, eu posso fazer. O cara fala, pode. Aí depois entra a sua filha e vai dizer, agora eu mando as coisas sozinha. Não é assim que funciona. Ela pode ter todo o conhecimento, uma série de outras coisas, mas tem que entender bem o negócio. E aqui estão as gerações, como é que elas são feitas. Primeira, segunda, terceira e a quarta geração. E o que destrói é a briga na família sempre. Né? Quando a gente fala em governança, a gente está falando em preparação do negócio e sucessão. Por isso que eu falei da transparência, é fundamental. Eu não vou ensinar planejamento para minha filha, tudo bem, apesar dela ser advogada, mas ela conhece muito bem estruturação, uma série de outras coisas. Eu não vou ensinar isso a ela, mas eu vou ensinar que algumas regras que ela tem que ser seguidas, que é aquilo que fez com que a minha empresa crescesse. É mostrar respeito pelas pessoas, esse é o primeiro ponto. Você conversa com qualquer dono de empresa, respeito pela pessoa. Não existe aqui eu mando e você obedece. Se serve, serve, não serve. Agora, dizer ou querer crescer diante, graças a Deus, a minha filha, a gente tem um monte de, alguns embates, mas esse ela não tem. Porque ela vai estar quase 20 anos comigo, ela aprendeu muito,
A gente teve grandes discussões, ela saiu da empresa porque ela não concordava. Eu fiquei muito triste, estou dando exemplo meu. Ela passou uns 4 anos fora, trabalhando em escritório de advocacia grande, que o cara queria alguém especializado em governança corporativa. Esse cara que eu conhecia levou ela. Ela quis ir porque estava brava comigo, foi, pediu para voltar. Hoje mudou muito. Doeu demais, é muito duro, porque nenhum pai, que eu conheço, posso dizer que são vários ao longo desses quase 33 anos, querem ver seu filho sair da empresa, porque a gente monta um negócio para a nossa família. E você ver alguém saindo da empresa é difícil, mas faz parte, tem que ir para aprender. Hoje ela voltou, a gente tem uma delimitação muito clara e transparente daquilo que ela faz, daquilo que eu posso fazer. Depois da minha doença, eu diminui bem, passei muita coisa para ela. Ela falou, eu estou sem tempo. Eu falei, olha, a única coisa que eu odeio de uma pessoa é dizer que não tem tempo. Então se vira e fala, se não tem, vai à noite. A hora que sua filha dormir, você pega o computador e vai fazer em casa. Porque as pessoas têm que entender. Eu falei, amanhã você vai estar no meu lugar. Se você quer estar no meu lugar e você quer ter continuidade, aprenda a resolver as coisas. E nunca deixe para depois. Mas eu quero chegar nisso daqui. Isso daqui é o principal. Todo dono de empresa, eu vou dizer quase todo, que conversa comigo, quando a gente fala de sucessão, governança, todos eles dizem a seguinte coisa: governança e sucessão é a paz na minha família, primeiro. Não tem outra coisa, paz na minha família. Segunda coisa, o que eu espero do meu sucessor? Aí eles vão dizendo, isso depende da área de atuação. Muitos. Deve ser compreendida a cultura da empresa, aquela que foi colocada. Eu fiz, eu fazia, eu limpava, eu desenvolvia, eu fazia tudo, a minha cultura. E atender o cliente rápido. Que hoje se discutiu varejo, um monte de coisa, mas esquece que se a retaguarda da família não estiver boa, o negócio vai para o beleléu do mesmo jeito. Atender o cliente é tudo muito bom. E aí o dono, né? Muita gente quer falar com o dono. Eu só faço se for com você. Tudo bem, eu acho bom, eu acho legal, eu respeito aquilo que você fez, mas as pessoas têm que entender que você não é eterno. E que você tem... Então, as pessoas da minha idade, de 62 para cima, 60 para cima, estão começando a sair da operação, o que não é fácil. Teoria é lindo, maravilhoso, tudo fantástico. É tudo perfeito. Na hora diferente. Eu vejo por mim. Tem hora que eu tô vendo as coisas acontecerem, mas eu prometi, falei para mim, não vou me meter. Aí eu tô vendo aquele negócio, a gente senta junto, época de aprendizado, cara, eu falo assim, eu vou descer para tomar um café, senão eu vou brigar. Porque a gente quer, e esse é o nosso maior erro. Aí eu vou dizer o nosso maior erro. A gente esquece, eles são filhos, mas não vão pensar, não vão agir como a gente. Esse é um dos maiores defeitos que a gente tem. Eu estou dizendo por mim e por um monte que eu conheço. Aí todo mundo diz que ela é muito parecida comigo, a única diferença é o sexo. O jeito, a forma de falar, de ser e tal. Mas tem hora que a gente tem que deixar fazer. É muito duro, dói no coração, a gente fica muito triste, mas tem que fazer. E aí se não fizer, eles não vão aprender muito. Então, tem hora que eu deixo fazer, desço e vou tomar café, porque eu falo, senão eu vou ficar nervoso. Porque sucessão é simplesmente você começar a delegar algumas coisas. Agora você imagina, para quem fez tudo, você tem a coisa, o cliente liga e fala, estou fazendo agora. Aí vem a sua sucessora e fala assim, existe um planejamento, uma série de coisas. Rede social me deixa louco. Porque ela me pediu uns 200 fotos aqui dentro. Eu ia fazer palestra, não dava nenhuma, acabou de ir embora. Não, e ela liga 600 vezes. Eu estava aqui na frente, ela estava mandando mensagem. Não esquece disso, eu falei, meu Deus, eu vou ficar louco, né? Porque eu ainda me considero um cara analógico, tenho dificuldade de computador e tal. E ela fala, tem que fazer, ela tirou meu cartão de papel, pôs cartão, não sei o quê, porque esse papel não se usa mais, é uma loucura. Ela fez da minha vida uma loucura. Se você perguntar, você está feliz? Eu estou muito feliz. Porque eu estou vendo que ela está se preparando. Quando eu fiquei doente, ela cuidou de alguns clientes meus, nem sabia. Quando eu fui no cliente, depois que eu melhorei, depois de 2 meses e pouco, o cara falou assim para mim, quero te dar os parabéns, sua filha foi
Perfeito, isso para mim foi uma alegria. Não é fácil, mas vai. Então tem a cultura, o carisma. Carisma é a coisa mais difícil de transferir, não transfere. Eu digo que se carisma transferisse, o Silvio Santos seria a maior cadeia de televisão do mundo. Você não consegue, a gente quer, mas não consegue. O carisma, o respeito, as pessoas têm que ter o seu, a forma dela. Porque uma coisa que eu sei que machuca, né, e é muito duro, todos que eu conheço, inclusive ela, você é filha do Rica. Putz, porque não é ela, entendeu? É a filha do dono. Isso deixa ela... Eu sei que deixa. Ela fala que não, mas deixa. Eu falei, mas isso é gradativo, não tem jeito. Você é a filha do Rica, porque o meu nome é Domingos Rica, todo mundo chama de Rica. Aí é a filha do Rica. É verdade, eu falei, mas não tem jeito. Você vai ter que se preparar para entender isso também. Muitas vezes, hoje, muitas pessoas já estão passando com ela e falando com ela direto. Mas isso, eu falei para ela, você vai ter que ter paciência. Né? Então esse carisma aqui é fazer que cada um tenha o seu. Não adianta copiar. Digo sempre, se Silvio Santos transferisse a maior cadeia de televisão do mundo. Palavra. Palavra é a coisa mais sagrada, não se discute, não se mexe, e fundador da empresa. A hora que ele deu a palavra dele, você pode virar as costas e ir embora. Isso não tem acordo. Uma das coisas que eles mais querem, que eles mais brigam, é que seus filhos ou filhas tenham isso daqui, palavra. Porque a partir de todos eles falam, eu cresci baseado na minha palavra. Eu passei dificuldade, não tinha dinheiro, eu sabia o que fazer, as pessoas acreditavam em mim na minha palavra. Vou contar um case aqui que eu vi. Eu digo que eu sou até um privilegiado por ver algumas coisas. Eu estava numa empresa e conversando com o dono, o filho estava lá. O filho é um cara inteligentíssimo, realmente muito inteligente. Cara aqui, financeiro, mas que entra na sala, se fecha e faz o negócio dele. E todo dono da empresa tem um cliente que ele conhece e tal, o jeitão dele. O filho entrou na sala e falou, pai, nós temos um problema sério. Ele falou, qual? Nós estamos vendendo para quem tem Serasa, tem protesto, isso vai gerar um problema para a gente pode perder um monte de dinheiro. O pai falou, você tem razão. Só que aí, esses caras são inteligentes, são gênios, né? Ele falou, senta aqui na mesa. Estava sentado e falou, senta aqui. Ele foi lá numa outra salinha que ele tem um cofre. Eu acho que quando o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, esse cofre veio junto. E ele tinha lá, pegou uma pasta amarela que tinha hepatite. Então amarela que estava. Abriu a pastinha, tirou 15, eu contei, 15 cheques sem fundo. 15. E o cara hoje fatura alguns bilhões. E o filho anda num carro de 400 mil reais. Ele falou, filho, vem cá, olha esses cheques aqui um por um. Ele pegou, olhou e falou, pai, isso aqui é tudo seu. Você passou por isso? Eu falei, sabe por que você tem um carro? Ele falou, exatamente isso que eu sei, de 400 mil reais? Porque quando eu estava com esse problema, muitas pessoas confiavam na minha palavra e sabiam que me ajudaram. Então, se eu estou ajudando pessoas aqui, são clientes que estão comigo há 20 anos, estão com dificuldade, não é agora que eu vou largar. Então entenda que antes de qualquer faculdade é ótimo, maravilhoso, vai entender quem está do outro lado da linha. Porque você olhar o número é muito fácil. Quando eu comecei, era tete a tete. E a palavra valia muito. E as pessoas faziam de você, se davam respeito. E eu só consegui sair porque as pessoas confiaram em mim. Senão não tem acordo. E a palavra é uma coisa muito sagrada para dono da empresa. Eu falei para minha filha, se um dia você der a sua palavra, seja o que for, mesmo que for errado, mantenha. Porque isso é que faz você crescer. Primeiro porque ela leva o meu nome. As pessoas conhecem. Empresa familiar é isso, ela leva o nome. Então você tem que fazer porque tem o respeito. E a coisa mais importante que eles querem é isso, a palavra. E a outra palavra chama-se perseverança. Sem perseverança não existiria empresa. Se os meus filhos, os meus sucessores, não entender aquilo que eu passei dentro da empresa, talvez eles não vão conseguir entender o negócio. Porque perseverança faz parte do negócio. Eu conheço empresas e empresas que estavam quebradas, como esse e outros, que não tinham dinheiro para tomar café. Acreditaram no seu negócio, pessoas ajudaram, óbvio, e depois venderam a empresa ou faturam milhões de reais por ano. Então, tem que entender
e um sucessor, que não é no primeiro momento falar, tudo bem, hoje eles pegam uma empresa mais estruturada, bem diferente, pode passar, não dá para fazer uma viagem para a Europa, fazer para a América do Sul, essa é a dificuldade deles, né? Essa é a dificuldade deles. A minha era, como é que eu vou pagar as escolas, como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou pagar funcionário, graças a Deus eu sempre paguei, sempre. Agora, as minhas contas, eu tenho até medo de falar, senão vocês vão fazer uma vaquinha para me ajudar antigamente, porque era uma vergonha, mas não tem jeito, não tem milagre. Isso não existe, eu posso pegar a empresa de A a Z, e todos eles passaram. Um senhor de 92 anos, ele falou para mim outro dia, estava conversando com ele, esse eu vou lá só para tomar café agora. Falou assim, se um dia você encontrar uma empresa que nunca passou uma dificuldade, é mentira. Não existe, você pode pegar. E aí ele falou assim, desde quando eu comecei, eu fazia dono de shopping, um monte de coisa e tal, ele falou assim, passei muita dificuldade. Mas muita, só eu sei como eu estou de pé, mas eu estou. E ele fala a mesma coisa, se não fosse a minha palavra, o respeito que as pessoas tinham por mim, provavelmente eu não estaria. Então, essa palavra e essa perseverança são coisas sagradas, porque você tem que entender que o sucessor tem que fazer parte desse negócio. Porque eu falei, não vou ensinar idiomas para minha filha, que ela fala muito mais que eu. Viajou milhões de vezes muito mais do que eu trabalhando. Aí, antes da pandemia, eu falei para minha mulher, vamos tirar férias. Estava tudo casado já, não tinha nada, mas estava tudo casado. Aí, liga os três, a gente vai juntos? Eu não vou falar o que eu falei para eles, que eu tenho respeito por vocês. Quando eles viajavam, eu falava, eu não vou junto? Não, você tem que trabalhar. Aí eu falei assim, eu não vou dizer porque eu respeito as meninas aqui. Então, é jogo duro, entendeu? Porque você tem que pagar a conta, pagar a escola, pessoa física e jurídica, pagar tudo, e ainda, putz. Aí eu fui viajar, falei para ela, se vira. E ela falou, você vai ligar? Eu falei, eu não vou ligar. Não levei computador, falei pra minha mulher também não, porque minha mulher trabalha comigo, além de tudo. Tirei ela da faculdade, ela dava aula 20 anos no Mackenzie, tirei ela da faculdade, ela ficou louca, porque ela é toda certinha, e a faculdade ajudou muito, porque sustentou a empresa muito bem. Não contem pra ninguém, mas ajudou muito. Opa! E aí eu tirei ela e falou, mas e se der tudo errado? Sua mãe dá uma cesta básica, minha mãe dá uma cesta básica, são duas viúvas, a gente vai viver tranquilo. E as coisas foram indo, entendeu? Então, a sucessão é isso. Não é você pegar um papel, montar um planejamento e falou, vai lá e faça. É simplesmente entender a cultura familiar. A cultura familiar é sagrada. O respeito pelas pessoas é sagrado. Eu falei para minha filha, se um dia eu pegar ela, desrespeitando, eu sei que essa não vai fazer. Ela não faz, isso eu tenho certeza. Até agora, pelo menos, ela sempre foi. Desrespeitando alguém aqui dentro da empresa, você está na rua na hora. Não tem discussão. Você é minha filha, eu te amo de paixão, tudo. Como pai eu vou te ajudar, mas dentro da empresa você não fica. Porque o dia que eu morrer, eu quero essa empresa que as pessoas falam, eu posso ir para lá porque lá é um negócio decente. Então, esses são os 4 pilares que as pessoas mais querem dos seus sucessores. É isso que eles esperam. Eu falei, não vou ensinar planejamento, uma série de outras coisas, eles sabem tudo, falam 80 idiomas, tudo eles já sabem. Beleza. Agora, isso daqui, eles quase não sabem. Isso daqui, quem tem que ensinar somos nós. Porque eles não sabem. Isso é que traz o futuro da empresa. Isso é que vai gerar tudo aquilo que nós queremos, que é o nosso sonho. Porque o meu sonho, muitas vezes, não é o sonho dos meus filhos. E a gente imagina que esse bendito sonho é para a família. E não é. E aí a gente acaba brigando por algumas coisas, e discutindo, que não é, eles têm o direito de ser o que eles querem. É difícil aceitar? É muito difícil. Muito, muito. Eu vejo os pais que sofrem, uma série de outras coisas, sofrem muito. Mas eu também já sofri. Mas hoje eu aprendi que eu tenho 2 que não querem empresa. E aí tem um outro negócio, mais importante de tudo. Eu converso com meus filhos muito sobre isso e tal. O meu filho de fora fala, filhinha do papai, cadê ela? Aquelas coisas todas. Eu passei 15% da minha parte para minha filha. São das coisas que tem que ser muito bem pensadas. Porque aquela vez que eu estava no hospital, quase morri no começo, contei a história, eu ia dividir a empresa, a minha parte, em 33%. Né? E ela está trabalhando na empresa. Ela gera lucro para os futuros
sócios do negócio, que o dia que eu não morrer, herdeiro hoje, sócio amanhã. Quando a gente tem um filho que trabalha e outro não, o bendito travesseiro sempre diz: o que é o travesseiro que chegar agora? É o cônjuge. Esse é o pior de todos. Estou generalizando, mas esse é o pior. E diz a seguinte coisa: a sua irmã trabalha, vou dar um exemplo, não dar outro exemplo. Sua irmã trabalha na empresa e tira dinheiro da empresa, e você nunca recebeu um centavo. Então, olha a forma de expressão como é que é absurda. Primeiro que ela trabalha porque ela tem um prolabore e ela faz com que o negócio crescer. Ela não está tirando da empresa. Porque no dia que e a gente sempre esquece da gente, a gente faz para os outros, esquece da gente. Tinha que ter feito esse acordo de sócio bem antes, mas eu sempre acho que vai. Mas aí no dia que eu soube, a primeira coisa eu fiz. Porque eu deixei claro a todos os meus filhos, e eu sou muito claro em relação à empresa. E eu falei, como pai, como avô, então eu não vou nem discutir, porque eu sou mais do que banana. Minha filha briga comigo que eu só faço isso, faço aquilo, porque eu tenho que pensar na empresa. E hoje ela está na empresa. Ela, com os meus 15% que eu tirei das minhas cotas, passei para ela, amanhã ela vai ter maioria. Porque eu não posso ter os outros 2 filhos tendo maioria e querendo mandar de uma coisa que eles não conhecem. Então eu tenho que ter a coisa muito transparente. Porque a briga da família é um problema sério. E muitas vezes, a maioria das brigas que eu vejo, 90% não é por causa do dinheiro, é pelo poder. As pessoas querem o poder. E uma briga familiar destrói a empresa. Então, o processo de sucessão, você tem que pegar o seu filho, sua filha, entender e mostrar. Eu chamei meus 2 filhos, fiz uma reunião, eles ouvem isso faz tempo. Falei, eu vou passar isso para a Tatiana, assim. Todos eles falaram, os outros 2, todos não, só 2. Por mim tá tudo bem e tal. Eu falei, tudo bem, agora eu tô aqui, ninguém vai me questionar, né? Porque eu sou pai e sabe que eu sou calabrese italiano, eu vou xingar. O meu medo é o dia que eu não existir mais. Porque eu sou que nem qualquer dono de empresa, eu não quero ver meus filhos brigando. Jamais. Eu não criei esse negócio, eu sustentei eles uma vida tranquila, não muito boa, mas tranquila, conseguiram viajar, estudar em escola boa, mas eu não quero ver eles brigando por causa disso. E eu já tenho 2 netas, uma que já tem fazer 4 anos e outra nasceu semana passada. E eu quero a minha família em harmonia. Então, se eu tenho alguém que trabalha na empresa, eu tenho que arrumar isso. Porque se eu deixar para arrumar depois, provavelmente eu vou arrumar um problema sério. E o grande problema, já falei, vou repetir mais 200 vezes, chama-se travesseiro. Porque esse é um problema sério, sério. Eu tenho gente que eu vou conversar, que é nora ou genro, e parece que eles combinam em algumas coisas muito. Senão, eu no começo aqui eu vou esquecer. Todos eles perguntam a mesma coisa. É que nem filho. Filho, não existe cargo de filho, né? Eu sou meu pai, eu dono do negócio. Parabéns para você, sorte sua. Um dia você pode ou não assumir o negócio, porque se vender antes não vai ter nada. E nora e genro, a mesma coisa. E aí todos eles que eu vou conversar, é uma coisa fantástica. Como é que vai o nosso negócio? Eu olho assim e falo, não, eu não vou responder em respeito, né? Como é que vai o nosso negócio? Primeiro que o negócio não é deles, né? Mas eu fico quieto em respeito ao fundador, o cara e tal. Aí ele ouve e ele sabe. Aí ele falou assim, alguém perguntou para você como vai o nosso negócio? Eu falei, perguntaram. Ele falou, então, olha a merda que vai dar se não deixar essa coisa resolvida. Como é que vai o nosso negócio? Ele falou, é que nem você fala que filho não é dono, não tem cargo, nome genro menos ainda. E eu não sei. Então, as coisas têm que ser claras e transparentes. Arrume. Um bom acordo de sócios resolve um monte de problema da empresa. Porque enquanto você está vivo e tem a caneta na mão, assina. Não estou discutindo. Lógico, se eu não acertar, isso é batata. Eu não sou mãe de nada, não sou nada, mas eu tenho certeza absoluta. O dono da empresa nunca pode sair da empresa. Nunca. Ele tem que ter o tempo dele, ele tem que sair, vai sair da operação gradativamente, mas ele nunca pode sair, porque aquilo que ele passou, só ele sabe explicar. Nem ninguém. Se ele não tiver presente, porque ele tem que ser o mentor do seu sucessor. É duro.
É aquilo que eu falei. Nossos filhos, a gente acha que vai pensar e agir como a gente. Não vai. Essa é a primeira coisa, esquece. Mas nós temos que ensinar nossos filhos que querem ficar na empresa que as coisas têm regras e limites. Porque senão não funciona. Querer sucessão, todo mundo quer. Faz bem para a saúde. Eu tirei férias agora, consegui viajar mais 15 dias. Eu estou achando o máximo, porque eu não fazia. Eu só tirava entre dezembro e janeiro, agora eu consegui esse ano mais uma vez. Liguei minha mulher, saímos dois da empresa, larguei minha filha, de novo, ela falou, você vai ligar. Não liguei. Se vira. Você pode assinar, você pode fazer o que você quiser. Porque se der errado, você vai pagar mesmo, então não tem problema nenhum. E ela tem que se virar para aprender. E a melhor coisa do mundo, hoje eu faço o que eu gosto, atendo meus clientes, participo de conselho, da Fiesp, da Santa Casa, alguns outros. Eu digo que eu sou vendedor, é o que eu gosto. Eu passei toda a parte administrativa para minha mulher, falei, se vira, se você roubar o dinheiro, sorte sua, eu não quero nem saber, você assina, a Tatiana pode assinar, eu também, individual, não quero nem saber, porque eu acho que as coisas começam a ficar mais claras na nossa cabeça. Você vai perguntar, eu chego, você mudou o hábito? Não mudei, eu chego 7 e pouco da manhã na empresa, já estou lá vendo, e às vezes as pessoas ligam para mim, tem que resolver isso, eu começo a resolver, eu estou passando por cima de alguém, por sinal da minha filha. Quando ela chega, ela quer morrer, porque ela fala que ela é assessora, ela tem a coisa dela para fazer no tempo dela, só que no meu tempo as coisas eram rápidas e ágeis. Então eu falei, tudo é muito bonito, mas tem coisa que funciona ainda assim, então você tem que ir explicando gradativamente. A gente tem que ter paciência, muita paciência, porque não é fácil você ter a sua família no negócio. E quando você tem filhos também não trabalham no negócio, você tem que deixar a coisa muito clara e muito transparente, para que amanhã, o dia que o cara lá em cima te chamar, você vai dizer, tá tudo resolvido, não tem problema nenhum. Por isso que eu digo da importância desse acordo, porque você vai dizer o que a empresa pode e o que a empresa não pode. Porque a pior coisa, você começa a ter genro, nora, e começa a querer todo mundo para a empresa. E aí o problema não é você admitir, o problema é você demitir. Porque você vai gerar um problema na família enorme, de bilhões e bilhões de problemas. Não é nem o dinheiro, porque o dinheiro não é o problema. O problema é a desgraça da briga na família. E vou contar um caso aqui. Quanto tempo eu tenho? Porque eu fico falando, eu nem sei, daqui a pouco eu vou esquecer. Tem 20. Putz, eu tenho que correr. Mas tudo bem. Eu tenho muita indústria por causa da Fiesp e de alguns outros. E ele era um empresário metalúrgico. Ele começou um negócio... Ui! É o segundo que eu quero. Desapego. Desculpa. Caiu, fui eu que derrubei. Desculpa, vocês verem que eu gosto de falar com as mãos. Italiano é uma desgraça. É o segundo. E esse italiano metalúrgico começou pequenininho, morava numa kitnet que tinha tudo bem pequeno. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele casou, a mulher falou para ele assim, eu vou casar com você, meu sonho é ir para Paris. Ele falou, fica tranquila, tá tudo resolvido, nós vamos. Desculpa, viu, meu amigo? Ninguém manda chamar italiano. E aí foi indo crescendo, crescendo, crescendo. Aí a filha, uma única filha, depois tem o caso de Paris, uma única filha, médica, e a empresa cresceu, a empresa virou gigante. E o negócio que ele amava era a empresa. Ele chegava às 6 horas da manhã, a idade chegava lá às 6 horas da manhã, e ele fez a sucessão e tal. E ele achava que o filho dele, os filhos dele que trabalhavam lá, também tinham que chegar às 6 horas da manhã, porque senão eles acham que não era exemplo de chefia, o que é errado. Mas era o jeito dele, tem que respeitar. Bom, aí, os filhos não, a filha queria ir lá. Ele mandava ir lá para conhecer e ela fez medicina. Aí o que aconteceu? Ela casou, a primeira coisa que ele fez, pegou o genro dele, levou para dentro da empresa. Primeira coisa. É italiano, paternalista, quer todo mundo embaixo das asas dele, o que é normal, e fez isso. O tempo foi passando, veio a neta, ele gostava de viajar com a neta, de vez em quando, final de semana, assim. Passaram-se alguns anos, aí vem a coisa.
O genro se achou dono da empresa. E aí foi o grande problema. Ele começou a chegar tarde na empresa, ele era funcionário. Como eu falei, genro não é cargo. Nem nora, nem nada, nem filho. Né? E ele começou a chegar tarde, o que tinha que fazer não fazia, o que tinha que fazer não fazia. E aí começou a dar problema na empresa. Nesse tempo, a gente já se conheceu, ele falou, vem aqui conversar comigo, que ele tinha feito um acordo da filha, uma série de outras coisas. Ele falou, meu genro não pode mais ficar na empresa. Eu falei, eu naquela época não tinha genro, tinha namorado, mas não tinha efetivo. Eu falei, você tá louco? Como é que você vai fazer um negócio desse? Você tem uma neta? Eu não tenho neta, mas se eu tivesse uma neta, eu jamais brigaria com meu genro. A primeira coisa que ele vai fazer, ele falou, mas ou eu tiro ou eu quebro a empresa. Quebra força de expressão, porque o negócio não está dando. Aí vou questionar, faz o que ele faz, fala, mas se ele pode, por que eu não posso, se ele é tão igual? Aí a minha cara, o diretor fala assim, eu estou quebrado, porque como é que eu faço? Um pode, outro não pode. Ele falou assim, nós vamos tirar o cara da empresa. Ele falou, vamos pensar o que fazer. Eu falei, olha, é suicídio. Eu disse para ele 200.000 vezes. Eu estou pensando na sua neta. Ele falou, não, nós vamos dar um jeito. Passaram-se 4 dias. Ele é tão inteligente que a ideia que ele me deu eu uso até hoje. Já falei para ele que eu continuo usando. E já fiz isso num monte de lugar. Ele falou assim, achei a solução. Eu falei, eu não. Ele falou, eu tenho ideia. Vamos pegar ele, colocar como vice-presidente de exportação. Eu falei, mas você não exporta. Ele falou, por isso mesmo. Vai para exportação, vamos dar um carro bonito para ele, uma sala lá no fundo, arruma uma secretária, ninguém vai ver que hora que ele chega, que ele sai, que ele entra, e está resolvendo o meu problema. Eu falei, eu sou um gênio. Porque eu jamais pensaria nisso. O cara pegou um negócio que ele nunca vai ter. O cara continuou jogando squash, o tênis e não sei o quê. Chegava a hora que queria, embora a hora que queria. Ninguém via, não tinha problema, porque ele era vice-presidente. Põe uma secretária lá, que também não tinha que marcar nada, porque ele não fazia nada. Mas ele falou, estou bem, eu estou de bem com a minha filha. Vou continuar numa boa. O dia que eu morrer mesmo, isso vai acontecer, vocês fazem o que eles quiserem. Minha filha vai ser dona de tudo. Então passei uma parte já para minha neta. Então, o que eles vão fazer é a deles. Então, são tiragens que a gente não aprende em banco de escola em lugar nenhum. Porque você pegar o cara e falar assim, ó, você vai ser vice-presidente. Se fosse eu, e ele é pior do que eu, porque ele era mais bravo do que eu. Ele teve toda a paciência do mundo, chamou o cara. Aí a filha dele foi lá parabenizá-lo por ter promovido o marido dela. Ele falou, você está ouvindo o que eu tenho que ouvir ainda? Que bom que ele melhorou na empresa. E assim é a vida, a gente tem que ter. Não adianta, porque não tem milagre. Empresa familiar, é por isso é familiar, é família. Se a gente quer preservar a família, cuidado na hora de contratar, porque demitir depois, problema sério. Seríssimo, mesmo. Eles surgiram um negócio de as pessoas não se falarem mais, não se conversarem mais, não dizerem mais nada. Porque tudo por causa dessa bendita coisa. Planejamento de sucessão familiar e sua perenidade. O que é o legado de família? É paixão pelo trabalho, capacidade de criar um sonho, princípios e tradições, perseverança que a gente falou, e o sonho do fundador. Isso eu transfiro? Não. É difícil, como é que eu vou transferir meu sonho? Porque é meu sonho, não é dos meus filhos. Isso é paixão minha, amor. Eles, é que eu falei para vocês, eles podem gostar. Mas esse sonho, esse negócio que eu tenho, de ficar sem dinheiro, continuar sem saber o que fazer, eu estou repetindo, porque é verdade. Isso daqui é meu. Isso é meu. Perguntar para minha filha qual é o sonho dela, eu falei, eu quero na empresa do meu pai, mas ponto. Ela não vai perder o sonho, eu tenho certeza, como ela e muitos outros, não vão perder o sonho, porque a fase difícil passou. Hoje, a difícil para eles, talvez, eu até esse exemplo, vou dar o mesmo exemplo, talvez eu não consiga ir para a Europa, eu tenho que ir para a América do Sul. É uma fase difícil. Agora, você não ter o dinheiro para pagar e ter que acordar no dia seguinte sem saber o que fazer, é jogo duro. Entendeu? Isso não é para qualquer um. Eu digo sempre, quem está de pé merece os parabéns. Porque só está de pé quem passou por isso. Por isso que eu tive hipertensão, diabetes, uma série de outras coisas que eu fui ganhando de presente. Queda de cabelo, uma série de outras coisas que foi indo. E assim vai indo. Faz parte do negócio.
Mas eu acordava de madrugada e ficava pensando nas coisas, não conseguia dormir. Como é que eu ia fazer? Você imagina não ter dinheiro para folha, uma série de outras coisas, você fala, eu tenho que fazer isso direito. Isso eu tenho que ter. Aí você fala, bom, vai no banco, você tem que ir. Quando você não tem? E você tem que estar lá no dia a dia fazendo as coisas. E aí você pega esse cara que construiu tudo isso, entendeu? E fala assim, pô, o filho está preocupado em saber se ele vai conseguir ir para a Europa o ano que vem ou não. Por isso que eu digo a todos os donos da empresa, conte a sua história aos seus filhos. Precisam entender o que é dificuldade. Dificuldade não é dizer, eu não vou conseguir trocar sua Land Rover esse ano. Entendeu? Dificuldade é, o boleto cai amanhã, eu tenho dinheiro para pagar, o funcionário está aí, eu tenho dinheiro para pagar. Isso é dificuldade. Porque na cabeça deles, eu estou generalizando, entendeu? A dificuldade é essa. E a dificuldade não é essa. Assumir uma empresa é uma série de riscos que a gente vai passar. Porque a sucessão não é só no papel. É cultura, valor, uma série de outras coisas. É respeito pelos funcionários que trabalham dentro da empresa. Porque essa empresa só cresceu também porque os seus funcionários eram parceiros do fundador. Eu conheço histórias porque o fundador chamou as pessoas e falou assim, não tenho dinheiro para pagar vocês. Não sei o que fazer, eu vou vender alguma coisa, vou mandar... O pessoal da fábrica falou a seguinte coisa, estamos com o senhor, quanto o senhor pode? Ele falou, não sei. Ele falou, nós vamos continuar trabalhando se eu conseguir pagar. Agora, se é o que vem depois, não sabe o que fazer. Porque a necessidade faz a gente pensar. E quando eu pego um negócio já mais ou menos estabilizado, porque hoje não tem nada estabilizado, mas vamos chamar mais ou menos estabilizado, eles têm que entender como fazer. Porque é simples falar, não, mas tem crédito, vai no banco. Quando você não tem? Eu conheço alguns milhões, inclusive aqui, que não tinha crédito, tinha que pagar a conta. Eu não sou diferente de ninguém. E o cara estava lá, e você tem que fazer. Faz parte do negócio. A profissionalização e a sucessão são os caminhos para perpetuar um negócio em família. Eu vou contar um caso aqui, que esse para mim, de todos que eu vivi ao longo desses 32 anos, é o mais bonito de todos. A gente não aprende na faculdade, dei aula de faculdade há muito tempo, planejamento, mas esse é o melhor de todos. Uma vez uma senhora me ligou, lá do sul, ela me ligou, passaram esses 3 dias, ela me ligou e falou a seguinte coisa, estou indo para São Paulo dia tal, como é que a senhora quer fazer, de que jeito a senhora quer fazer, como é que a senhora quer? Ela simplesmente falou assim, quase acabou meu casamento nesse dia, mas tudo bem, depois vocês vão entender por quê. Eu quero ir na sua casa. Eu falei, na minha casa? Nem conheci, mas eu lembrei de quem me apresentou e eu sou mais tranquilo, vai. Aí imagina você contar para sua esposa, que é muito querida, falar assim, olha, vem uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é e quer vir conversar aqui em casa. Da minha mãe foi a menor coisa que ela me xingou. Porque como é que vai um estranho na sua casa discutir negócio, aqui não é lugar de negócio, você sempre falou que casa era casa, escritório é escritório, você sempre paga a língua, né? Mas isso faz parte. Bom, eu falei, vai acontecer, você querendo ou não, está decidido. Bom, xingou, gritou, berrou, eu falei, passou. Aí eu falava, você fica mais bonita, gritando, berrando, e aí ia, e tudo certinho. A senhora foi na minha casa, conversou comigo, socialmente, passou horas, tomou café, trouxe uma cocada de maracujá maravilhosa. Eu não gosto de maracujá, mas minha mulher adorou, trouxe presente, já fez todo um H, e passou e foi. Bom, ela passou algumas horas na minha casa, umas 2 horas, 3 horas, tomando um cafezinho, conversando. Simplesmente falou, está na hora de ir embora. Não abriu a boca, nada. Nada. Foi embora. Não, eu vou pegar o táxi aqui, já tem motorista me esperando, beleza, tá, tchau. Ela falou, depois eu te ligo. Minha mulher falou assim, você é louco, você não funciona bem. A mulher vai fazer como se a gente fosse amigo dela há 30 anos, nem conheço a mulher. Mas você gostou da cocada, né? A cocada estava maravilhosa, de vez em quando ela manda. Bom, passaram esse tempo, eu não entendi nada, continuei não entendendo. Mas ela me ligou e falou, agora você vem aqui na fábrica de Santa Catarina. E eu fui para a fábrica de Santa Catarina. Entrei na sala dela, falei, a senhora tem algumas coisas para me explicar. Ela falou, não, tá tudo tranquilo. Só foi na minha casa, fez uma visita social, não falou um A da sua empresa, eu não sei o que aconteceu, só me chama aqui. Ela falou assim para mim, nunca vou esquecer, mas a coisa é muito simples. Eu falei, eu sou burro mesmo, porque eu não entendi nada, né? Aí ela falou assim, presta atenção no que eu vou te dizer, bem assim.
não entendo de empresa, não entendo nada, você foi muito bem indicado, tudo bem. Agora, de família eu entendo. Eu fui na sua casa para ver quem era a sua família, se você podia entrar na minha família. É a coisa mais genial que eu conheci na minha vida. Porque o único parâmetro que ela tinha para poder me analisar era a família. Ela não tinha outro. Porque ela era daquelas antigas que a mulher ficava em casa e tal. Mas ela sempre foi uma mulher muito forte, depois eu percebi. O marido ouvia muito, que ela me contou, me ouviu depois. E ela foi na minha casa para saber quem era a minha família. Porque o medo dela não era a empresa. O medo dela é que destruísse a família dela. Então ela falou, minha empresa está bem, vai resolver, eu vou dar um jeito e a gente vai dar certo. Agora, a minha família, ninguém mexe. Então, é uma coisa que eu aprendi isso muito forte na empresa familiar. A família, eu sou de geração de calabresa italiano, então nem se fala. Então, por isso que quando eu falo com o dono de empresa, a primeira coisa que eles querem é a família, a preocupação da família. Lógico que vai doer um pouco, vai doer. Não tem milagre, não existe nada certo. Mas como dizia minha avó, que eu perdi meu pai muito cedo, fui criado por vó, ela falava assim, é melhor você chorar do que eu chorar. Porque ela falou, enquanto você estiver chorando, as coisas estão boas. O dia que eu estiver chorando, o negócio está feio. E eu uso isso até hoje, meus filhos não podem nem ouvir falar isso. Nem ouvir. De tanto que eu falei para eles. Eu falei, quando vocês estiverem chorando, pode chorar. Então, a empresa familiar é isso. Porque o que você espera, como selecionar o meu sucessor? Porque não é simplesmente, o sucessor não é um cabide de emprego. É um cara que vai assumir coisas, responsabilidades e principalmente ter o respeito das pessoas que trabalham com ela e com ele. Porque eu falo para minha filha, se você quer tomar conta do negócio, tenha o respeito das pessoas, respeite para ser respeitado. Não existe eu sou dono, eu faço o que eu quero. Porque às vezes eu falo com ela assim, mas aí eu falo, você é filho, fica quietinho e não discute. Porque eu falo que você paga a língua, porque depois do que eu faço com ela fala, agora eu estou fazendo com você. E ela devolve tudo que eu fiz para ela enquanto ela estava em fase de preparação, uma série, tudo que eu falei ela anotou. Aí de vez em quando ela usa a mesma linguagem para mim. E aí ela tem uma filha linda, maravilhosa, primeira neta. E eu sempre, quando ela foi a primeira neta, e a filha dela é a primeira neta, só pra vocês terem ideia. E minha mãe e os outros avós, minha mãe é viúva já, os outros avós queriam dar palpite, eu falava, quem cria é pai e mãe. Desde que essa menina nasceu, eu ouço isso, quem cria é pai e mãe, avô não pode dar palpite. Então, obrigado. E assim vai a empresa familiar. Mas vamos lá. Critérios para selecionar sucessores. Eu acho que o mais importante, que eu diria, é valores, cultura familiar. Porque quando a gente fala em sucessão, as pessoas estão preparadas para entender o nosso negócio. O nosso negócio é o nosso nome. É a marca, você é da empresa tal. Eu falei, minha filha às vezes fica brava. Brava não, ela fica chateada. Eu já falei isso que, às vezes fala, você é a filha do Rica. Isso porque ela está lá há muito tempo, já está tomando pé de algumas coisas. Eu falei, mas vai acontecer. Você vai ter que passar por isso, é um aprendizado. Não tem milagre. Então, eu acho que tem que entender que valores e cultura da família, porque competência técnica, 99% deles têm. Técnica. Estudaram na melhor universidade, idioma, viajaram, fizeram curso fora, é tudo, muito bem. Mas isso daqui, quem sabe muito bem como explicar o dono. Não tem outra pessoa. Não tem internet, não tem livro, não tem nada. Se você quer o seu sucessor dê certo, isso é a coisa mais importante. Habilidade de liderança faz parte, mas o mais importante é isso daqui. É valor, cultura e palavra. É fundamental. Porque as pessoas respeitam por isso. E nós crescemos por isso. Tô acabando. Tá acabando. Senão eu já falei demais, já passei até do meu tempo. Agora eu vou passar um filme aqui para vocês do AliExpress, do Alibaba, para vocês entenderem, porque hoje você olha um negócio enorme, você fala, o cara é monstruoso. Nada, por isso que eu digo, nada vem de graça. E ninguém começa grande. Um dos que eu vou passar, Alibaba, eu tenho todos esses, porque quem conhece a história do Walt Disney sabe que ele comeu o sanduíche do lixo, literalmente. É verdade, é real. Não tinha dinheiro, ele foi vender o Oswald lá para a Universal, voltou, o cara, como ele era, não entendia nada, ele era o criador, o cara roubou o Oswald dele e não tinha dinheiro para nada.
ele ia descobrir um rato, e esse ratinho, que foi o primeiro dele, que ele chamava Morten, que ele queria pôr, a mulher dele não deixou, isso foi chamado de Mickey. Mas depois dele estar estourado, não ter dinheiro para nada. Então, essas coisas é que eu digo que os nossos sucessores têm que entender. Porque as coisas não vêm de graça. Não adianta eu dizer, a minha empresa é grande ou eu estudei em Harvard. Parabéns, muito obrigado, mas isso não vai trazer resultado para a sua empresa. Então eu vou trazer o do Alibaba para vocês entenderem que nada vem de graça. Meu amigo, faz um favor aí. Põe o filme aí. Foi. When I come back here, it's like a movie in my mind. This is the place we start. I'm the person always looking forward. I don't want to look at the things back. It was not easy. So every time I come back here, I have emotion that how could this thing happen? I mean, how can we go through all these days? But we know without these tough days, we can never be today. I remember exactly the first day when we came back, we take all the luggage, come here, and I told everybody this is the place we're gonna work for a year probably. We gotta eat here, we gotta sleep here, we gotta work day and night here. And we will probably achieve something, or probably we'll have to go out looking for jobs together. The goal at that time, we want to be the top 10 websites in the world. At that time, we are ranking like probably like 1 million or something, 1 or 2 million. But the most important is that the Alibaba service should help millions of small business, young people, empower them, enable them to realize their dreams. In this room, we have nothing to lose. One night, I put 18 people here all together because we have a lot of internal fights. As you guys remember, now we're lucky, we're in a small room. I believe 10, 15 years later, you cannot even find each other. You probably work in Beijing, you probably work in Shanghai, somebody work in the United States, you probably don't meet each other. So we should respect and appreciate the days we're together. Alibaba here, we had a Taobao here, we had Alibaba here, we had DingTalks here. Most of the very good strategic companies, startup that we want to do, we put it here. That's why I always want to keep this place. Because no matter how big Alibaba is, no matter where Alibaba will be, no matter what industry we are in, we always remember this Wuhan culture, this garage culture. And the thing that I want this company never forget is the dream, because we are at today's size. A lot of people just want, a lot of companies I learned when they fail because they want next quarter. They want the revenue, they want the profit, they forget about dreams. It's important, Alibaba dreams. It's dreams that keep us working hard. It's dreams that keep us never afraid of the mistakes, the setbacks we have. I hope 60 years later, 80 years later, people still remember this apartment. Should never lose the dream we had from Wuhan, the apartment. Aqui eu encerro, que eu já falei demais. Eu quero agradecer, muito obrigado ao Heraldo e toda a sua equipe, a vocês que tiveram essa paciência de me ouvir. Se deixasse eu falaria muito mais, mas tem gente para falar depois, tem que ser respeitado. Se vocês quiserem essa palestra, por favor, pode mandar um e-mail, que eu encaminho a todo mundo, não tem o menor problema, porque eu descobri que hoje tudo é fácil, a internet está aí, consegue de qualquer jeito. Então quero agradecer, então todos esse é um programa que a gente tem chamado Vida de Empresário, no canal que é Vivo TV, pega nacionalmente, conta a história de muitos empresários, de empresas familiares que a gente tem. E só para encerrar, a gente vai fazer um sorteio de um livro, uma caneca e a bolsa. O Heraldo está lá. Ah, está aqui? Eu tenho que dizer o número? Se era para você fazer, você vai mandar para mim, né? Então, o que vocês quiserem, está tudo aqui, meu e-mail só para dizer. Eu não tenho secretária,
não gosto de secretária, eu gosto de atender o telefone. Até uma vez um cliente ligou, eu atendi, ele falou, quem fala? Eu falei, Domingos. Ele falou, gostei de você, não tem secretária, vai ser contratado. Eu falei, para de zoar. Ele falou, não, é verdade. Porque ele tinha ligado uma outra, passa por 3. Não tem, eu que respondo, eu que faço. Até às vezes eu estou sem óculos, faço erro de português, mas vocês me desculpem, porque o óculos faz parte do meu processo. E quando eu preciso de uma boa secretária, minha filha está aí, como diz ela faz tudo. E eu falei, ótimo, vai aprender a ser secretária também. Então, tudo que vocês precisarem, e o e-mail é só mandar, a homepage está aí também, é só tiver. E lá dentro tem tudo que vocês precisam, tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu vou fazer o sorteio agora. Até a próxima, se Deus quiser.